Livro Suprema Sabedoria, do autor Arkel. Capítulo 13, de 777. A cruz não doeu. A visão religiosa míope de 2 Coríntios 3 e 4, encoberta o véu, nunca vê o que o Evangelho, a história da cruz, o Espírito do Pai e Filho, foi feito carne, verbo, macroconsciência encarnada, nos revelou profundidades não conhecidas e descobertas por quem é religioso. A ideia da cruz sempre está vinculada à dor dos espinhos, da cruz, dos pregos, do martírio, do sacrifício, da Páscoa, da Santa Ceia, do corpo hóstia e do sangue vinho. Mas sofrer dor, muitos sofreram e ainda sofrerão. A dor da humilhação, da injustiça, da ingratidão e do abandono, que é metafísica, mais aguda e mais profunda. Esta sim, ninguém jamais passou. Tamanha ingratidão. O que realmente mais doeu em Jesus e Arrucho? A dor da humilhação, da injustiça, da ingratidão e do abandono, que é metafísica, mais aguda, mais profunda. Esta sim, ninguém jamais passou. Tamanha ingratidão. A dor da ingratidão foi maior porque ali foi o próprio Criador e não um filho enviado para resolver o problema. Nem um pai envia seu filho para resolver um problema que ele fez. O problema é que repetirá o mesmo cenário da cruz, o cenário majoritário da humilhação, do vitupério. Muitos nos dias atuais estão como Pedro, com a espada na mão, dizendo: estarei lá, morrerei por ele. Mas o que vai acontecer na grande tribulação é a exclusão social. Ser cristão hoje é ser incluído mas na grande tribulação significa ser excluído da sociedade. Por isso a história da marca do sinal do antimessias, muitos não entendem o porquê desse sinal. É porque a marca significará exclusão social. A partir do momento que andar com ele se tornou a ser um criminoso, praticamente todos o abandonaram. No final só restaram 4. A cruz não doeu diante do desprezo, do abandono e da ingratidão. 14º capítulo. As águas de cima, o rio azul. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha. O Verbo encarnado já havia dito a mesma coisa em Samaria: eu sou a água da vida, eu sou a água viva. Como sempre, uma sociedade religiosa e mística, sendo confrontada com a realidade do Evangelho. Pensando nisso, posso dizer, quanto mais o homem se afasta do Criador, distanciando-se da Errade, mais o Criador fica em silêncio. O misticismo é a saída para esses que não lutam pela unidade, invejosos, desunidos, rebeldes, insubordinados e todos que praticam a impiedade. Pois o misticismo religioso autoengana-se criando para aqueles que são místicos a voz do Criador, quando na verdade ele está longe. O autor da vida se contrapôs ao sistema religioso em seu auge, se apresentando como único alimento para a alma, a única fonte da verdade, para saciar a sede que toda criatura possui, que toda consciência tem do vazio da existência.
Qual, afinal, é a relação metafórica das águas do Espírito? Em Gênesis 1:2, encontramos o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como existiam águas se nada havia sido criado? Tampouco as águas, metáforas, como no versículo diante de luz e trevas, bem e mal. E isso também a maior parte dos teólogos não entendem. As águas de Gênesis são reveladoras, revelam os céus, e não as fontes das águas metafóricas para explicar a alimentação dos rios e dos mares, nem tampouco as águas literais. Águas são céus, espírito é todo ar, toda atmosfera. Poderíamos resumir quimicamente que o H2O, onde o hidrogênio representa os céus e o oxigênio representa o próprio Criador. Se você respira, saiba que todo ar, todo fôlego de vida, toda criação vem dele, a macroconsciência. A única fonte capaz de dar razão, sentido, paz, fé, amor e esperança. Toda microconsciência tem sede, só Jesus e a Rússia pode saciar a sede da consciência que busca sentido. Somente o Espírito de Deus é quem pode fazer fluir do seu interior rios de água viva, e todo rio tem um sentido, só ele correndo dentro de você pode dar esse sentido. Capítulo 15 do 777, Trivium e Quadrivium. As 7 artes liberais, escola, igreja. Quando falo de igreja, falo de templo, da cristandade templocêntrica de Salomão, das unidades museus que ficam repetindo a história de Jesus sem poder. Então, o que a escola e a igreja têm em comum? O trivium e o quadrivium. Revelam que desde o tempo de Aristóteles, Platão, Agostinho, Tomás de Aquino, até a escolástica, o grande problema da sociedade, a grande transformação que pode acontecer nesse mundo, nesse país, só tem uma veia, um caminho, uma via. Por isso é um vil, é a educação. O correto seria quem quer aprender deve encontrar-se com quem quer e pode ensinar. Isso que deveria chamar ensino, educação, docência e escola. Mas as pessoas hoje só sabem obedecer disciplinas e politicamente correto e viver de alienação. E quando fazemos um paralelo da escola com as igrejas-templo, vemos o mesmo objetivo que a escola propõe aos seus alunos. Nos templos, os fiéis também são motivados a estudar teologia para serem pastores e terem status, ou seja, também são movidos pela motivação econômica. Não se dedicam aos estudos por amor, dons, por chamamento. Chamam-se trivium e quadrivium, as artes liberais, que eram um grupo de 7 artes: gramática, lógica, retórica, aritmética, geometria, música e astronomia. Estas 7 disciplinas estavam divididas em 2 grupos, trivium e quadrivium. O trivium, cujo significado era o cruzamento e a articulação de 3 ramos ou caminhos. O objetivo era o provimento de disciplinar a mente para encontrar a expressão na linguagem, principalmente no estudo da matéria e do metafísico. E dentro desse grupo estava a gramática, a lógica e a retórica. Quadrivium é o cruzamento da articulação de 4 ramos ou caminhos, tendo como objetivo o estudo da matéria, medicina, direito, teologia. Dentro desse grupo estava a aritmética, teoria dos números, geometria, teoria do espaço, música. A aplicação da teoria do número pode ser entendido como estudo dos princípios musicais, harmonia, astronomia, aplicação da teoria do espaço,
desenvolvendo suas habilidades de ler o código-fonte interno Matrix. Essas artes liberais permitiam a evolução da consciência. Nos dias atuais, tiraram o cérebro das pessoas, elas não pensam mais. O sistema está dominando tudo. A lógica, a coerência, pressupõe que de uma extremidade até a outra, tudo tem que fazer sentido. Pode ser muito duro para alguém me ouvir dizer: Deus é bom e mau, mas é o que dá a coerência. Pode ser duro, tem que ouvir que Deus não é 3 pessoas distintas, é apenas um. E pode se manifestar em 3, pois é coerente. Falamos comprometidos com a verdade, mas daí a pergunta: qual a verdade? A verdade que se revela pela coerência. O que Aristóteles chamava de desenvolver potencial, eu chamo de evoluir consciência. Nós temos que questionar tudo, que não é ser crítico isolado, é um ser pensante e atuante, para depois de entender a origem, interpretar e equilibrar. Essa é a lógica. Os maiores tolos podem ter diplomas e os maiores sábios da terra nem são conhecidos. Sabedoria Suprema, Haeckel.